Assim como a bipolaridade, o borderline também tem tipos, né? Inclusive isso nem é muito divulgado, tem muitas pessoas, tem muitos profissionais que nem usam isso, acham que não existe. Mas tudo bem. Existem duas classificações. Primeiro a gente vai ver a classificação de Dunning-Kruger, né? Ele fala que existe um tipo de borderline que se chama borderline convencional. O que é esse borderline convencional? A pessoa apresenta sintomas mais autodestrutivos. É aquele tipo de personalidade que se destrói. Ela se martiriza, ela se corta, né? Ela se denigre, podendo ser frequentemente internado por tentativas de automutilação e comportamentos suicidas. A maioria das pessoas borderlines que se suicidam tem o borderline convencional, né? Esse tipo de borderline busca aliviar a dor emocional em si mesmo. É aquela pessoa que, eu já tive muito relato no consultório, eu prefiro fazer um corte no meu pulso, porque a dor física vai me tirar a dor emocional existencial que eu tenho. Só que essa dor física para, não é? Então a pessoa começa a se mutilar e quando essa mutilação não dá mais jeito, a tendência é ir para o suicídio. É como se ela quisesse não, ela muda. Só que ela muda por pouco tempo. O borderline invisível. As pessoas com esse tipo aparentam levar uma vida normal e muitas vezes nem se percebe que ela sofre desse transtorno. Aqui é que está a grande confusão, né, do transtorno borderline, porque às vezes as pessoas não evidenciam sintomas tão claros porque elas escondem. Então, por outro lado, o transtorno acaba se manifestando em seus relacionamentos. Ela não mostra que tem aquele transtorno, mas isso fica evidenciado na qualidade dos relacionamentos que ela tem. Então, são pessoas que sempre são... as violências no relacionamento estão muito presentes. O abuso verbal, critica, esse tipo de borderline desconta a raiva nos outros. Ao invés de ela se mutilar, ela desconta nos outros. É, por exemplo, assim, eu namoro com Maria. E Maria ganhou uma grande oportunidade de passar 3 meses na Itália fazendo um curso que vai fazer ela triplicar o salário. Eu sou casado com Maria. E aí, quando Maria me diz, eu, ao invés de vibrar, eu sou borderline, então eu tenho uma dificuldade de regular meu abandono, então eu já me sinto abandonado, eu já digo que Maria não me ama, que Maria não pensa em mim, que ela é egoísta e que ela vai embora e que lá ela vai achar outra pessoa. Então as inferências e aí as agressões falam e Maria está dizendo, mas rapaz, isso é o melhor pra gente, não. E aí a agressão em cima de mim, a agressão em cima de Maria vai ser grande, eu vou descontar a minha raiva. Só que as pessoas esquecem que o borderline, daqui a pouco eu paro e aí eu vejo a besteira que eu fiz, eu não devia ter dito o que eu disse, e aí me bate uma culpa muito grande. Então a vida do borderline é assim, ele faz e se arrepende e sofre. Ele faz, se arrepende e sofre. Então é um desgaste muito grande. A consciência da pessoa está ativa. Ela só perde um pouco da consciência na hora da crise. Mas a crise passa rápido. Não é como o bipolar que vai ser dias. Isso pode durar 10 segundos, como pode durar 2 minutos, como pode durar 1 hora. Mas logo vai vir a consciência e a crise e a dor da ressaca vai vir. Olha aqui, o borderline invisível, ela... acaba se manifestando nos seus relacionamentos, no abuso verbal, na crítica e até mesmo violência física. Desconta nos outros. Às vezes a pessoa se bate para impressionar o outro, mas logo vai para a agressão para o outro. Raiva. Jéssica, vamos melhorar isso aí. Não é muita raiva, é muita raiva. É a raiva. Então, borderline invisível. Vamos lá. Essa aqui, gente, para vocês não esquecerem, é a classificação de Dunning-Kruger. Existe uma classificação que é de Theodore Milton, né, que ele vai chamar borderline desencorajado. Né, que podem ter características de personalidade de esquiva, é aquela pessoa que sai, que não se mostra muito, inclui isolamento. Ele aparenta ser um ser flexível, submisso e leal.
Sabe aquela pessoa que se deixa ser abusada? Se sente vulnerável, pequena. A grande sofrimento da pessoa borderline desencorajada é que essa pessoa se sente 24 horas como se estivesse em constante perigo. O mundo é ameaçador, o mundo vai me agredir, as pessoas, então ele não confia em ninguém, ele só se submete. Né? Só voltando ao desencorajado, as pessoas com borderline, os borderline desencorajados, eles são desencorajados para falar para as outras pessoas, para agredir as outras pessoas, mas eles se batem, se mutilam, eles se espancam, batem cabeça na parede e geralmente vivem cheios de hematoma. E aí, como eles não falam, como eles não agridem as pessoas, tem muita pena e eles se isolam, e se isolam, e se isolam, e se isolam, e é um grande candidato a suicídio. O borderline petulante é um comportamento passivo-agressivo. Ele é impaciente, inquieto, teimoso, desafiante, pessimista e rancoroso. E rapidamente é desiludido. Pense numa pessoa que se desilude fácil. Essa pessoa, ela se apaixona por você hoje e basta 2 dias intensamente apaixonado por você, mas basta você olhar para ela feio e dizer assim, não gostei do que você fez, pronto, ela já desapaixonou, já mandou você embora, e ao mesmo tempo que a intensidade da paixão era grande, a intensidade de mandar você embora é rápido. Por isso que ele é passivo e agressivo. Ele é impaciente, inquieto. Entende? Então, a contrariedade chegou, da mesma forma que o amor veio, ele vai embora e vai embora mesmo. E não volta mais. Então, o borderline impulsivo, é muito interessante. Os borderlines impulsivos, eles tendem a ser caprichosos. Sabe? Eles têm muito cuidado quando fazem as coisas. Eles têm muito cuidado como eles não estão em crise, como eles tratam as pessoas. Eles têm cuidado com detalhes, mas eles são superficiais. Sabem coisas superficiais. E outra, cara, eles são muito distraídos. E porque são distraídos, muitas vezes não conseguem ser caprichosos como gostariam, e aí desencadeia a crise. São indecisos com força. São muito frenéticos. E outra, sedutores. Os borderlines impulsivos, eles são os Don Juans. Eles são capazes de falar exatamente o que você quer ouvir. Ele sabe o que você quer ouvir. Ele é caprichoso em lhe amar, mas ele é superficial em conseguir amar. Ele é distraído, porque ele faz você entrar na dele, mas ao mesmo tempo ele é distraído e você consegue pegar as falhas dele. Né? E aí ele, sob a ameaça de ser abandonado ou de perder, eles tornam-se sombrios, irritáveis, e aí eles são potencialmente suicidas. O borderline autodestrutivo, eles podem ter comportamentos depressivos ou masoquistas. Sua raiva é autopunitiva, ele se pune, é igual o bipolar primeiro do outro. Tendem a ser conformistas, se conformam aparentemente para os outros, mas porque essa conformação não é dele, ele se mutila, e aí começam a ficar mal-humorados, ranzinzas. São também possivelmente suicidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou mostrando esses tipos de borderline, mas eles não influenciam muito no tratamento do psicólogo. Por isso que eu estou passando rápido. O que vai influenciar é isso aqui. Quais são os comportamentos comuns na maioria, nos borderlines como um todo? Primeiro, o abuso de substâncias e alcoolismo. É muito comum os borderlines irem para as drogas e abusarem do álcool. É muito comum vir associado ao borderline o transtorno alimentar, bulimia e anorexia. É muito por isso que às vezes é difícil de caracterizar um borderline, porque o que é que está em evidência? A bulimia e a anorexia. Mas quando você investiga, ele está anoréxico ou bulêmico por causa do transtorno borderline. Pela autopunição de vomitar, pela autopunição de querer ser magro, porque ele se sente abandonado quando ele não está no padrão em que ele acha que a sociedade existe. É muito comum pessoas borderlines se botarem em situação de risco.
é muito comum não usar camisinha, porque não é euforia, não é a oscilação, o humor não está oscilando constantemente, de uma hora para outra, de 10 em 10 minutos, então tô no fogo do amasso, não tenho camisinha, vai sem camisinha mesmo, né? Às vezes é muito comum você ver parceiros borderlines terem sexo indiscriminado com múltiplos parceiros, sem pensar. Na hora da crise borderline, ele não pensa. É diferente do bipolar. O bipolar, ele pode ter a libido alta, mas ele não vai ter uma aceitação, porque a personalidade dele, mesmo estando afetada pelo transtorno bipolar, mas os princípios e as crenças deles ainda estão ali. Muito rígidos em algumas coisas. No borderline, não. As crenças, elas são flutuantes e elas podem ser alteradas e ele pode cometer sexo de risco indiscriminado com muitos parceiros. É muito comum isso. Não quer dizer que toda pessoa borderline vai fazer isso, viu, gente? O comportamento também é muito impulsivo em gastar dinheiro. Ele não vai fazer como o bipolar, porque o bipolar ele passa 6, 7, 8 dias, um mês na fase maníaca. E também, novamente, no comportamento borderline, quando ele está na crise, que ele gasta o dinheiro, depois vai vir muito forte o arrependimento. Para que eu gastei? Como é que eu vou fazer isso? E aí existe muito choro, a recuperação. É muito comum a borderline pedir desculpa, vive pedindo desculpa, se sente errado o tempo inteiro. É muito comum o borderline dirigir imprudentemente, não precisa ele estar bêbado para isso, ele vai dirigir porque ele gosta de emoção, ele gosta da adrenalina. É muito comum borderlines fazerem esportes radicais, fazerem coisas assim, porque eles dizem muito, é muito comum, eu preciso da adrenalina. É muito comum as pessoas borderlines, padrão, né, deles é não ficar muito tempo num lugar só. Abandonar empregos, abandonar relacionamento. É muito comum o borderline, se ele for um borderline clássico mesmo, ele vai começar vários cursos e vai abandonar vários cursos. O maior foco do borderline é medo de ser abandonado. Um borderline que se sentiu ameaçado de ser abandonado entra na crise na hora. Tanto entra como sai. A personalidade deles é uma personalidade dependente. É a maior característica dos borderlines, é ter uma personalidade dependente. Não, deixa eu mudar. A maior característica de um borderline é ter uma personalidade extremo dependente. Né?